Glória a Deus. Bom demais? Bom também. É bom demais estar na presença de Deus. E Deus, ele essa semana, desde aquele culto que a gente fez lá na casa da sua mãe, que ele tinha me entregado uma palavra, está lá em Ezequiel 41, 22. Se você puder abrir. Eu quero falar com você hoje um pouco do que nós vivemos essa semana, que me despertou, me chamou a atenção e começou lá naquele culto na casa da Edna, onde nós lemos no final sobre como era o altar do Senhor, né? Ezequiel 41, verso 22. Amém? Sim. Amém, Isaac? Amém, Manu? Amém. Amém, amor? Glória a Deus. Olha só. Se a gente for perceber, estudar, buscar, fazer um estudo no livro de Ezequiel, a gente vai ficar meio, como se diz, meio impressionado. Ezequiel 41, verso 22. Vai ficar meio impressionado com o que Deus mostrou para Ezequiel. E eu vejo que os profetas da época do Senhor mesmo, que foi mais evidente quando compuseram, né, escreveram o Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, os profetas que antecederam, né, que trouxeram uma predição em relação ao nascimento de Jesus, a um concerto da casa de Israel, eles não eram muito bem vistos, né, bem quistos pelo povo, porque eles sempre estavam trazendo algo de errado que eles faziam, mas acima disso, eles estavam mostrando qual era o caminho correto de ser feito. E Ezequiel, ele fala do vale de ossos secos, em Ezequiel 37, a gente já leu aqui alguns cultos atrás, mas quando chega nessa divisão aqui, textual mesmo, do capítulo 40, Deus leva ele e começa a mostrar para ele o templo, cara. A visão do templo, em um contexto que Israel não agradava mais a Deus com o que fazia com o templo, com o que fazia com a presença, com o que tinham feito com o tabernáculo, com o que tinham feito com as coisas que Deus minuciosamente tinha instruído. Você já parou para pensar se todas as pessoas que falavam assim, Deus, fala comigo, e Deus, tá, vou falar. Pega um caderno aí, pega uma nota, agora você vai anotar, agora você vai escutar. E ele começa a falar, você começa a anotar. Anota. Daqui um mês, agora ele chama você, fala assim, agora vem cá você. Agora eu quero saber o que você fez com aquilo que eu te falei. É por isso que Deus, ele não fala claramente todos os dias com todo mundo. Porque as pessoas muitas vezes buscam, a gente mesmo busca a Deus para quê? Para sanar os nossos problemas, a nossa ansiedade, as nossas preocupações. Quando Deus tem um propósito muito maior que isso. E foi por isso que ele chamou Ezequiel lá e falou assim, cara, eu vou te mostrar um negócio. Interessante que vem no 40, 41 ali, ele fala no lugar santo ali, no átrio, vai entrando, e quem gosta de arquitetura e engenharia, você começa a esboçar isso aqui, tem até desenhos na internet a respeito disso, que ele viu. A inteligência artificial também hoje certamente pode fazer uma coisa muito legal para a gente estudar depois. Mas a porta, em determinado momento, tinha mais ou menos 2,5 metros. Quando chegava num lugar lá que ele não entrou, mas um anjo entrou, que foi no santíssimo lugar, ela tinha cerca de 1 metro, 1,5 metros. Isso quer dizer que à medida que a gente entra, à medida que a gente se adentra em Deus, o caminho vai ficando mais estreito. E tem lugares que a gente só vai ver na glória. Mas tem coisas que Deus revela para nos dar uma direção nesse tempo. Foi o que ele fez com Ezequiel. E ele chegou, ele começa a relatar que o anjo foi lá, o homem que estava, que ele fala o homem, né? Algumas versões falam o homem, o ser, o anjo. Mostrou para ele algumas coisas que estavam lá dentro que ele não podia presenciar. Aí ele fala assim no verso 22, 41, 22. O altar de madeira tinha 1,5 metro de altura. E o seu comprimento era de 1 metro. Os seus cantos, a sua base e os seus lados eram de madeira. O homem
me disse, quem é o homem? É o anjo que mostrou para ele. Esta é a mesa que está diante do Senhor. Repete comigo. Esta é a mesa que está diante do Senhor. Como que começa o verso 22? O altar. O altar era assim. Esta é a mesa que está diante do Senhor. Ou seja, existe uma mesa diante do Senhor. Guarde isso aí que no final desse culto, no final da pregação, você vai entender onde eu quero chegar com isso aqui. Eu quero fazer uma viagem com você para a gente poder trazer uma luz em como a gente mantém algumas coisas aqui na terra e como que Deus vai fazer com a gente no futuro. A gente estava numa mesa muito especial quarta-feira, né? Um homem referência para mim, para vocês também, eu creio, pastor Luiz Hermínio. Um presente de Deus para a gente, estava lá, eu fiquei meio viajando assim. E tem algo que ele fala, que ele buscou muito fogo em muitos lugares, muitos avivamentos. E ele fala que ele buscou estar perto de homens que carregavam algo que ele queria. E ele fala que alguém nessa terra carrega o que você quer. E que não é idolatria a gente estar perto dessas pessoas, é respeitar a unção que eles carregam. E outra coisa que ele fala, que a gente não herda a unção de quem a gente anda. A gente herda a unção de quem a gente ama. Porque Judas andou com Jesus e não herdou a unção dele. Então, o relacionamento tem que ser baseado em amor. Todo relacionamento, amizade, relacionamento amoroso, pai e filho, filho e pai, irmãos. E muitas vezes a gente se relaciona com pessoas em uma virtude que não é amor. E isso nos faz não desfrutar daquilo que a pessoa tem. E isso faz algumas pessoas apenas usar você e não desfrutar daquilo que você tem. Então, quando a gente ama, a gente quer estar perto, a gente quer se relacionar, a gente respeita, a gente se inspira. E Deus, ele quer esse tipo de relacionamento com ele. Porque muitas pessoas usam a Deus, sim ou não? Muitas pessoas. E muitas pessoas Deus usa. Mas muitas pessoas usam a Deus. Agora, quem que sai ganhando? Não tem como a gente competir com Deus. O nosso papel é chegar diante dele em amor. Entendendo que ele já preparou uma mesa para nós. Você viu isso aqui? Existe uma mesa que está diante do Senhor. Se a gente sentar com Deus hoje, na mesa, com Jesus, sentar nós aqui, comer uma pizza com Jesus ali. Imagina aí, imagina. Dá uma ilustrada aí. Você chegou lá, filho do Zé e da Maria, que é o barbudão lá da Galileia, o surfista da Galileia, chegou lá e sentou. Eu quero uma pizza calabresa, que eu amo calabresa. Senta do seu lado lá. Começa a pensar ele chegando, você todo desconfortável, olhando, cara, o que Jesus vai comer? Eu vou comer o que ele vai comer também. Vou beber o que ele vai beber. E Jesus não está de jejum, ele senta e ele vai começar a desfrutar com você daquele momento. De repente chega Deus e senta do lado. Deus senta na ponta da mesa. Eu vou pagar a conta. E você começa a olhar assim, cara, como que esse cara fez tudo isso? Como que esse cara fez tudo isso e ele é tão humilde ainda de sentar aqui com a gente? Se isso acontecesse, qual o assunto que você estaria naquela mesa? Você ficaria caladinho, só escutando? Você ficaria caladinho, não, Manu? Você ia perguntar o quê, Manu? Então anota aí que você vai perguntar um dia. Será que a gente ia falar para Deus assim, Deus, eu tenho um boleto grande demais essa semana. Será que você não podia dar uma fábrica de dinheiro para mim? Você vai pedir ajuda? Deus, estou com uma dor, eu não saro desse trem, eu estou com algum problema. Eu estou com problema no meu casamento, eu estou com problema na empresa, eu estou com problema, sei lá. Deus, olha o Brasil, Deus, o que está acontecendo? Dá uma sacudida aqui, Deus. Será que a gente ia falar isso para ele? Ou a gente ia falar assim, levantar o dedinho e falar assim, Deus, como que você juntou a água tudo num lugar só? Como que você fez o sol numa distância da Terra ter a mesma proporção do tamanho da Lua menor
a ponto que se a lua ficar na frente do sol, ela tampa o sol. Sabe, essas coisas assim, de espaço, de lua, de estrela, porque tem uma conta dessa, que eu não me recordo agora exatamente, mas é mais ou menos assim. Como que você fez o sol não parar de pegar fogo? Será que a gente ia conversar nesse nível com Deus? Porque se a gente ler Provérbios, mais ou menos no 8, a gente vai ver que Jesus estava ali arquitetando com ele, desfrutando com ele, e parece que ele era o cara que fazia as contas. Você já pensou nisso? Eu acho que se a gente chegar a Jesus e falar assim, olha, está tudo certo, ele tem o refrigério para todas as nossas aflições, mas se a gente chegasse nele, nesse ponto, Deus, eu estou precisando pagar uns boletos, eu estou precisando pagar umas contas, ele fala, meu filho, eu tenho coisa muito maior para te falar hoje. Agora eu vou sair daqui, vou voltar para o meu trono lá. Só que nós temos muitas coisas para perguntar, muita coisa para descobrir. E no dia a dia, pouquíssima força para buscar. Vou repetir, nós temos muitas coisas para perguntar para Deus, muitas coisas para descobrir em Deus e pouca força para buscar isso. Por que a gente tem pouca força? Nessa ilustração a gente consegue se imaginar naquele lugar, a gente consegue se ver realmente perguntando, se ver conversando com ele. Mas no dia a dia a gente não consegue ficar nesse lugar. Eu falei para a Ju agora há pouco que, como um avião, a gente precisa andar mais alto, 40 mil pés, não sei. Quando você está lá em cima, você consegue ver mais distante. E as coisas aqui embaixo, elas ficam mais insignificantes. Quanto mais você sobe, mais insignificantes ficam as coisas aqui embaixo. Acontece que a vida vem e nos puxa para baixo. E quanto mais baixo a gente voa, maiores ficam as coisas aqui na Terra. E menos coisas a gente vê logo à frente. Então, se a gente pudesse firmar a nossa vida nisso, em vez de, às vezes, trazer Deus aqui para a Terra, mas pedir para Ele nos levar no céu e ver com a visão dele. Aquilo que Abacuque viu, a partir do capítulo 2, no capítulo 3, ele fala, olha, eu subi na minha torre de vigia e eu vi o que Deus tem. Porque quando a gente sobe, a gente muda a nossa linguagem, a gente muda as nossas palavras, a gente muda o nosso espírito de fé. Só que as pessoas, elas tendem a nos puxar para o ambiente, para a energia, para a frequência, para a unção que elas estão. E Deus, Ele diz, olha, eu já estou aqui, é só você subir. É como se Ele realmente tivesse feito primeiro, assim como fez. Agora abra comigo Êxodo capítulo 25, para você entender algo sobre falar com Deus. Êxodo capítulo 25, verso 17. Êxodo capítulo 25, verso 17, diz, falando sobre a arca do Senhor, amém? Deus estava instruindo como que seria a arca, e ele fala, façam também um propiciatório de ouro puro, de 1,10 m de comprimento e 66 centímetros de largura. Faça também 2 querubins de ouro batido nas duas extremidades do propiciatório. Um querubim deve ficar numa extremidade e o outro na outra extremidade. Faça os querubins nas duas extremidades de modo que formem uma só peça com o propiciatório. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Eles estarão de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. Ponha o propiciatório em cima da arca, e dentro dela coloque o testemunho que eu lhe darei. Ali eu me encontrarei com você, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. Repete comigo. Ali eu falarei com você. Onde é que Deus fala? O que Deus estava querendo dizer com isso aqui? Pensa comigo. Você está na mesa com Deus aí, você continua na mesa com Ele, e Ele vai trazer para você algumas coisas. Quando Ele instruiu para o homem fazer a arca, esse propiciatório era meio que a tampa aqui de cima.
Se você olhar na internet depois a foto da arca, você vai entender que tinha 2 querubins, um de frente para o outro, eram 2 anjos, né? Firmados aqui nessa tampa, e no meio dos 2 não tinha nada. Um olhando para o outro. O que Deus estava querendo dizer? Ali, ele falaria com ele. Deus fala aonde você não coloca nada entre você e Deus. Deus ele vai falar à medida que você se desprender dos seus conceitos, dos seus amores, dos seus ídolos, dos seus medos. Porque onde Deus fala não pode haver nada. Porque quando ele fala, ele não pode se submeter a interferências humanas. É claro que toda a história do povo de Deus, ele falou de acordo com a cultura do povo da época, para o povo entender. Só que quando ele estabeleceu uma nova direção, ele era muito claro. Falou assim, olha, eu não estou gostando disso, faça assim, assim, assado. Você tem que tirar o que interfere, o meu relacionamento com você. A nossa ansiedade atrapalha? Muito. Nossas expectativas roubam a nossa paz? Muito. Nós precisamos entender que na mesa com ele, a gente tem que dar a honra para ele e falar, Deus, eu estou aqui, eu vou colocar todo o meu coração diante do Senhor. O que a gente não pode fazer, Deus? Olha, eu estou com esse problema, eu estou com essa dúvida, mas assim, aqui eu estou bem resolvido. Resolve só isso aqui para mim. Porque nós não somos capazes de enxergar a plenitude de toda a nossa vida, cara. Sem a luz de Cristo, sem o Espírito Santo de Deus. O Espírito habita em nós? Sim. E ele nos auxilia onde? Na nossa fraqueza. Mas o poder dele se aperfeiçoa onde? Na nossa fraqueza. Então nós não podemos nos fazer de fortes e de perfeitos e de maravilhosos diante dele. É sentar na mesa e falar, Deus, eu preciso do Senhor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é tudo que eu tenho. Não é a minha empresa é tudo que eu tenho. O dinheiro é tudo que eu tenho. A minha família é tudo que eu tenho. Não, o Senhor é tudo que eu tenho. A minha vida sem o Senhor não faz sentido. Então, quando a gente entende que o que agrada a Deus não é um coração perfeito, mas um coração sincero, a gente senta na mesa e fala a verdade. Igual, muitas vezes a gente fica com raiva de alguém. Muitas vezes a gente se sente irado, irritado com a atitude de algumas pessoas. E Deus vê tudo. Só que o que agrada a Ele não é a perfeição. Quando foi que a salvação entrou na casa de Zaqueu? Você lembra de Zaqueu, quando Jesus passou lá? Falou assim, olha, eu roubei e tal, eu restituí 4 vezes mais. É essa história mesmo, né? O que Jesus falou para ele depois que ele falou isso? Hoje a salvação chegou nessa casa. A salvação chega na casa quando o arrependimento chega. A salvação chega na casa quando há reconhecimento daquilo que foi feito de errado. Então, sentados na mesa com o Senhor, nós não podemos dar uma de muito bonzinho, de certinho, que não somos. De perfeitinho que não somos. Na presença de Deus é a hora da gente expor as nossas falhas. Expor os nossos maus desejos. As vezes que falhamos. Os pensamentos que tivemos que não agradam a Ele, que a gente sabe disso. Mas tendenciosamente a religião nos faz ser muito maquiadinho para Deus. Isso não funciona, cara. Isso não funciona. Davi várias vezes ele errou e se arrependeu. No Salmo 23 ele entendeu e falou assim, olha, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O que Davi estava falando?
até no vale da sombra da morte, até na aflição, Deus está com a gente. E Davi estava falando, olha, não é que eu não vou passar, quando eu passar pelo vale da sombra da morte, ele vai estar comigo. Isso é entender o pastoreio de Deus. Isso é entender a paternidade de Deus. Falar assim, olha Deus, me leva a pastos verdejantes. Historicamente falando, tem um parafraseado hebraico nisso aqui, que fala que nesses pastos minavam águas. E que essa água que trazia cura para aquele rebanho. Davi estava dizendo assim, olha, o Senhor sabe aonde o Senhor tem que me colocar. Eu preciso estar junto das tuas águas. Eu preciso estar junto do Senhor. E aí ele fala assim, ó, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Que ele se remetia muitas vezes aos irmãos dele. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O que Davi estava dizendo? Olha, até na presença dos meus inimigos, o meu cálice irá transbordar, porque é o Senhor que está comigo. Não importa onde eu estiver, o Senhor vai estar comigo. E a gente começa a entender por que Davi era chamado homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem que sentou em muitas mesas, que lutou até do lado dos filisteus contra Israel, que era a nação inimiga de Israel. Teve uma guerra que Deus não deixou ele ir, porque naquela guerra Saul morreu, então Deus não queria que ele tivesse o sangue de Saul nas mãos. Mas é assunto para outra pregação. Mas Davi foi um cara que ele entendeu que toda mesa que ele tivesse, o pastor dele, o pai dele, era o Senhor. E é isso que a gente precisa entender. E ele fala no verso 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Olha o que Davi estava declarando, que a casa do Senhor era o lugar dele, que na presença do Senhor era o lugar dele. Agora, pega isso aqui. No Oriente Antigo, era costume de quem fosse perseguido por alguém, entrar ou tocar na tenda do rei buscando refúgio. Os inimigos eram obrigados a ficar de fora, olhando para dentro, sem nada poder fazer contra o perseguido. O rei, então, ungia o hóspede e preparava um banquete para ele. Davi usa essa metáfora para indicar aqui que o rei era Deus, mas era também um anfitrião. E que ele ultrapassa todas as expectativas da hospitalidade, todas as necessidades são supridas e os inimigos são afastados, pois o anfitrião é mais que hospedeiro, é amigo do hóspede. No original hebraico, Davi estava usando essa história para contar assim, que por mais inimigos que ele tivera, ele estando na presença, na casa do Senhor, na mesa do Senhor, Deus era tão hospitaleiro, era um anfitrião tão amável e tão amado, queria ungir ele, pedir ele para ficar naquele lugar e nenhum inimigo podia tocar nele, ele estava protegido por ele. É isso que Deus diz para mim e para você hoje. Se você estiver na minha mesa, meu filho, nenhum inimigo vai te tocar. Se você estiver no meu banquete, na minha casa, o seu cálice vai transbordar. Inimigo nenhum tem poder de tocar na sua vida. Por isso que Davi disse, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque quando estamos na mesa do rei, o banquete é preparado por ele. A gente não precisa viver atemorizado, porque o inimigo está do lado de fora, o inimigo não entra. Então a gente não precisa viver atemorizado. Mas a gente precisa buscar um lugar na mesa dele. Você está me entendendo? A gente precisa buscar estar na presença dele. Agora, quem são os nossos inimigos? Muitas vezes Satanás. Ele usa as pessoas mais próximas. Ele usa as pessoas que têm acesso ao seu coração, que têm acesso aos seus ouvidos, à sua mente.
pessoas que você se relaciona todos os dias. Mas às vezes usa pessoas que não ousam chegar perto de você também. E as pessoas que mais vão atacar você, elas vão atacar por dois motivos. Porque você faz aquilo que elas não têm coragem de fazer e porque você tem aquilo que elas não têm. Então as pessoas elas vão ver você cultuando, buscando um altar, buscando um lugar na mesa e vão te criticar, e vão te atacar, e vão te desprezar, e vão te menosprezar. Porque elas não têm coragem de fazer o que você faz e porque elas não têm aquilo que você tem. Quantas pessoas olharam para Davi e quiseram a unção que ele tinha? Você já parou para pensar nisso? É lindo saber que Samuel foi lá e ungiu a cabeça dele. É lindo. Mas o que aconteceu depois? Unção sem perseguição é só lavagem de cabeça. A unção ela atrai a perseguição. A unção ela te prepara para o novo. A unção ela te capacita para fazer o diferente. A unção te capacita para se movimentar em lugares diferentes. Mas a unção ela atrai perseguição. Só que Davi entendeu o lugar dele era na mesa. Era na mesa do rei. Abra para mim em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Primeira Coríntios, capítulo 10, verso 16, por favor. Esqueci de falar para você. 1 Coríntios 10, verso 16. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. O que Paulo estava dizendo aqui? Paulo estava dizendo especificamente sobre mesas. Sobre sentar em algumas mesas. Estar com algumas pessoas. Comunhão. Fraternidade. E o que é a comunhão entre os irmãos? É o partir do pão. Quem é o pão? Jesus. Então, Paulo estava ilustrando uma prática daquela igreja. Aquela igreja tinha tanta bagunça que Paulo escreveu a primeira carta, depois ele teve que escrever uma segunda carta, tentando consertar o que o pessoal tinha entendido, de tamanha zona que aquele povo vivia. Porque Paulo acho que pensou assim, cara, eu vou lá agora, eu vou fazer um seminário para aquele povo lá, que eu vou explicar para ele. Vou ter que fazer um método lá, alguma coisa, não tem lógica. E ele fala, olha, somos unicamente um. Aqui fica claro que a mesa dos crentes não pode haver distinção racial, étnica, financeira, e que a comunhão vertical com Deus só existe se houver comunhão horizontal com as pessoas. E ele estava dizendo, olha, Jesus precisa ser partilhado. É claro que a gente senta, come, conversa de outros assuntos, esse não é o caso. Mas ele estava falando, olha, você tem que compartilhar com as pessoas aquilo que você tem. De Jesus. Você precisa compartilhar aquilo que Deus te deu, porque é assim que Deus se movimenta. Porque é assim que Deus, ele alcança novas pessoas, ele toca novas pessoas, é a partir do que ele já falou comigo, quando eu falo com outra pessoa. Então, quando a gente senta na mesa, a gente tem dois caminhos a seguir. Ou consumir o que aquela mesa está falando, ou compartilhar o que Deus já falou com você. E aí no verso 21 ele fala assim, olha, vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor? Somos por acaso mais fortes do que Ele? Então fica claro aqui que existe a mesa do Senhor e existe a mesa dos demônios. Só que o problema não é basicamente
a mesa que a gente senta. O problema é a falta de alimento que a gente tem para compartilhar com aqueles que não conhecem Jesus. Você consegue pegar isso? Porque qual que é o intuito da religiosidade? Abater as pessoas, consumir o máximo de dinheiro, de poder, de tempo que elas têm. E qual que é o intuito da salvação genuína de Cristo? Libertar as pessoas. Por isso que a gente fala sempre sobre manada, gado. Quando o gado ele vai ser engordado, ele é colocado aonde? No confinamento. Num curral pequeno, mas falta alimento para ele? Não falta. Ele come, se alimenta. Se alimenta até morrer. Mas a ovelha, ela é criada solta. Ela não tem marcas nela. Ela não tem cabresto, ela não tem curral que prende ela. O próprio Jesus fala em João capítulo 10, olha, aquele que vem até mim, que entra pela porta, que não é o ladrão, a minha ovelha ela entra e ela sai e ela encontra pastagem. Então Deus ele quer dar um pasto para a gente, que está abundantemente aqui. Só que muitos cristãos eles vivem reféns de pregações, de profecias, de palavras, escuta a palavra o dia inteiro, mas não escuta a voz de Deus. Quando na verdade o intuito de Deus é revelar algo só para você, que só você sabe. Que quando você sentar naquela mesa, aquilo que Ele te falou no secreto vai servir para aquele dia, para aquele povo. Só que a mente de muitos já está tão cauterizada que não consegue entender mais isso. Acha que aquela mesa eu não posso sentar porque aquele povo não presta, porque aquele povo não é crente. O que Paulo fala lá nessa carta, gente? Ele começa a falar assim sobre a comida que é dada para ídolos ou não. E ele fala, olha, você pode comer qualquer coisa que vem do mercado. Você só não vai comer quando alguém falar assim, olha, isso aqui é consagrado a ídolo. Mas você não vai consumir porque é consagrado a ídolo, porque os ídolos não existem. Você não vai consumir porque a sua liberdade ela é limitada pela consciência da outra pessoa. É isso que Paulo estava falando. É nessa carta, no verso 23, que ele fala assim, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. É nesse contexto, no começo do capítulo 11, que Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que Paulo estava falando? Oh, você pode tudo, mas em tudo te edifica. Mas onde você sentar, compartilha Jesus. Onde você sentar, sirva as pessoas. Vou repetir, porque o problema não é nem a mesa que você senta, é o que você compartilha, se você compartilha Jesus ou não. Ou se você consome tudo que a pessoa fala sem passar por um filtro. Resumidamente, o meu e o seu papel é influenciar as pessoas com aquilo que você recebeu. Porque quando você sai da mesa com Deus, vai sentar em outras mesas. Assim como Daniel serviu Nabucodonosor. Serviu os magos, né, que a gente ouviu na pregação de quarta. O nosso papel é servir. Mas deixa eu te falar, quando você serve o alimento que vem do céu, você purifica as pessoas. Agora quando você consome tudo quanto é tipo de alimento, você não se purifica. Agora, se você serve, pega isso aqui, se você serve, é porque você tem acesso à despensa. Se você serve as pessoas, é porque você tem acesso à despensa. E despensa fala de mordomia. Você já pensou se uma pessoa muito importante, muito rica, te chama para uma festa? Você vai se sentir lisonjeado? Claro. Mas se na hora ele fala assim, ó, é o seguinte, mas você vai servir a mesa das pessoas. Você vai se sentir lisonjeado? Por quê? Porque a gente tem a noção de que quem serve é menor que os outros, mas Jesus falou o contrário. Então quando a gente senta na mesa, nosso papel é fazer o que Jesus fez. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir.
Então as mesas que a gente senta, quando a gente sai, a gente tem que deixar as marcas de Cristo naquela mesa. Nem que seja que as pessoas olhem para você e falem, algumas vão falar assim, nossa, mas que crentinho chato esse, hein? Alguns vão falar para você, você não pode falar para ela não, que ela não gosta de Deus não. Você não pode falar não, porque ela não gosta disso. Bate embora, Satanás, cala sua boca. Fala, compartilha. Compartilha Jesus. Tem muitas mesas de crente, a pessoa sai da igreja, vai comer uma pizza. Fala, vamos fazer uma comunhão, vamos. Desce a ripa no irmão, desce a ripa no pastor, desce a ripa no ministério de louvor. Vá pro meio do inferno, cara. Isso não é comunhão, isso é para engordar crente. Essa geração, ela precisa acordar para a vida, cara. O partir do pão. Agora, isso acontece só hoje? Não. Porque as pessoas, muitas delas não querem servir, elas querem ser vistas. Porque é bom a gente ser visto com alguém, não é? Conhecido, é legal. A gente estava com um pastor que a gente ama, é bom a gente, né? Não, a gente quer que as pessoas vejam que a gente está com ele, vamos tirar uma foto aqui. Beleza. Mas que legal é servir as pessoas com aquilo que a gente tem. E a frase que nós trouxemos de lá. Deus chamou você para servir aqueles que não servem a Ele. Deus chamou você para amar aqueles que não amam a Ele. Faz sentido? Abra comigo aí para a gente encerrar Mateus capítulo 20, verso 20. Mateus capítulo 20, verso 20. Eita, nós! Mateus capítulo 20, verso 20. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu, que era mãe de 2 discípulos dele, né? Com seus filhos. Adorando, pediu-lhe um favor. E Jesus perguntou, o que você quer? Ela falou assim, olha, mande que no seu reino, esses meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e o outro à sua esquerda. O que a mulher fez? Ela começou errado? Não. Ela foi pedir algo que não estava nos parâmetros, né, do reino. Muitas pessoas chegam a Deus da forma certa, mas pedem a coisa errada. Muitas pessoas chegam diante de Deus da forma certa, pedindo a coisa errada. Adoração, vou te falar aqui, ó. Adoração não é a chave. A chave é entender o que Deus quer. Quando você pede o que Deus quer, o coração dele se abre. Lembra de Ana? Dá um filho que você me der, eu coloco ele lá dentro, devolvo para o Senhor. E Deus já viu que aquele sacerdócio estava corrompido e falou, opa, se eu tiver alguém aqui que vai me escutar, eu vou consertar o sacerdócio. Por que eu comecei essa ministração falando de mesa? Porque na mesa existe revelação de segredo. Na multidão, Jesus não compartilhava tudo, mas na mesa sim. Vocês não notaram algumas coisas quarta-feira lá que não foi compartilhado lá na pregação para todo mundo. Quantas pessoas não tinha lá? Quando a gente está em algumas mesas, existem alguns assuntos que estão encobertos para todos. Então que Deus nos coloque nas mesas certas. E quando a gente estiver na mesa errada, a gente faça daquela mesa certa. Pegou? Porque nós temos essa autoridade. Então a mãe de é Pedro e Tiago, Saulo? É Pedro e Tiago, não é? É. Mas Jesus disse, ó, vocês não sabem o que estão pedindo. Quem que pediu? A mãe, não foi? Mas ele falou assim, vocês não sabem. Por quê? Porque os meninos também queriam. O que eles estavam pedindo? Um lugar de honra. Ô Deus, me coloca aqui, porque se eu estiver do seu lado direito e do seu lado esquerdo, todo mundo vai me ver. Você entendeu? Aí Deus fala assim, olha, Jesus fala assim, vocês não sabem o que vocês estão pedindo.
será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam, podemos. E Jesus disse, vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Eita glória! Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, eles ficaram o quê? Indignados com os 2 irmãos. Já deu um BOzinho ali. Já foi lá no RH reclamar já. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, olha o que Jesus fez, cara. Jesus entendeu o movimento ali e falou assim, vem cá, agora eu não posso perder essa deixa aqui, que eu tenho que explicar um negócio para vocês aqui, que vai fazer muito sentido lá na frente. Então mesmo quando a gente pede alguma coisa errada e que Deus não dá, de uma forma muito pedagógica, Ele nos ensina o que Ele deseja. Jesus vê o BO, agora chama todo mundo no cantinho, eu já fico imaginando, já que minha mente ela vai desse jeito, já chamar no cantinho, ó, vem cá, peraí, agora eu volto aí, vem cá. Chama todo mundo aqui no cantinho, vem cá, os 12 aqui agora. Pega papel e caneta aí, Mateus, pega e escreve, anota isso aí. Mas entre vocês, não, verso 25, no comecinho, vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que coloque-se a serviço dos outros. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha que chave que Jesus nos dá, cara. Olha que chave que Ele nos dá. Porque o que importa não é se vamos sentar em lugar de honra, mas se vamos servir as pessoas. Se vamos influenciar as pessoas com o nosso estilo de vida. E a gente só vai servir, Saulo, se a gente tiver alimento para dar. A gente só vai servir se a gente tiver um acesso à despensa, uma comida fresquinha. Chegava a pessoa e falava assim, olha, eu vi você comentando aí que você está meio aflito, eu vi que você comentando, você sabia disso? Você sabia que existe um caminho para isso? Isso é servir as pessoas. E Jesus, Ele nos ensina o tempo todo. O tempo todo. Aí você pergunta, Jesus deixou a glória dele para vir nos servir? Foi. Agora que Ele deixou lá, Ele espera que a gente chegue lá e sirva Ele? Não. Vou repetir. Ele deixou a glória dele para nos servir? Sim. E quando Ele voltou em honra e glória, Ele espera que a gente chegue lá e sirva Ele? Não. Abra comigo Lucas 12 agora, a gente vai terminar. Lucas 12, verso 35. Doze, 35. Pega essa chave aqui. Lucas 12, 35. Estejam preparados, com o corpo cingido e as lamparinas acesas, amor. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor. Ao voltar, ele das festas de casamento, para que logo abra a porta, quando vier e bater. Existe o quê? Existe uma porta que vai ser batida e vai ser aberta. Verso 37. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se o servirá. Quer ele venha meia-noite, madrugada, bem-aventurados serão eles, se os encontrar vigilantes. Presta atenção. Existe uma mesa que está preparada para mim e para você. Para a gente desfrutar da presença de Deus. Você tem noção disso? Você tem noção que vai chegar um tempo que a mesa vai estar posta e vai ter um lugar para mim e para você?
E que Ele já preparou um lugar para aqueles que estão vigilantes. Jesus não virá como um ladrão para nós, gente. Ele virá como um ladrão para aqueles que não esperam Ele. Para nós, Ele virá como um noivo. Ele vem para nos resgatar, para dar um acesso, um lugar na presença dEle. Amém? Lembra de Ezequiel 41, 22? Existe uma mesa diante do Senhor. Quando você sentar, o que é que você vai falar com Ele? Como é que você vai contar a sua história? Que pergunta que você vai fazer para Ele? O que Ele vai servir para você lá? Eu acredito que estar vigilante, estar com a lamparina acesa, é ter certeza da volta dele e buscar sempre um óleo fresco para que essa lamparina sempre se mantenha acesa. E é isso que estamos fazendo aqui. E é isso que nós fazemos com a nossa vida todos os dias. Que você consiga partilhar Jesus onde você passar, cara. Onde você passar. Mesmo para aquela pessoa que olha para você querendo te matar, leve Jesus para ela. Amém? Vamos orar? Vamos ministrar a ceia do Senhor, glória a Deus. Bênção demais.